3 centímetros. Esse é o tamanho médio de uma aranha doméstica. Agora uma pergunta simples. Por que algo tão pequeno consegue paralisar completamente um ser humano adulto? Por que uma pessoa que dirige carro, trabalha, resolve problemas complexos, simplesmente perde o controle do próprio corpo ao ver 8 patas se movendo? Isso não é um medo comum, não é nervosismo, não é exagero, é uma resposta biológica profunda, automática, inevitável. E o mais perturbador, ela acontece antes de você pensar, antes de você raciocinar, antes de você entender o que está vendo. Seu corpo já decidiu, seu cérebro já acionou o alarme e você apenas reage. Hoje, no Arquivo Obscuro, você vai entender por que a aracnofobia não é apenas um medo. Ela é um erro de compatibilidade entre o cérebro ancestral e o mundo moderno. E quando esse erro ativa, você não está no controle. Você nunca esteve. Agora imagine o seguinte, você está em casa, ambiente seguro, silencioso, tudo sob controle. E então você vê, no canto da parede, imóvel, pequena, quase invisível, uma aranha. E nesse momento, seu corpo não pergunta, ele não analisa, ele não calcula risco. Ele dispara. Coração acelera, respiração trava, músculos tensionam, a visão fixa. E por alguns segundos, você deixa de ser racional. Você volta a ser algo muito mais antigo, muito mais primitivo, muito mais vulnerável. Esse é o ponto de partida. Porque o que você está prestes a entender é que a aracnofobia não é irracional. Ela é antiga demais para ser ignorada. Os números confirmam isso. Estudos indicam que cerca de 10% da população mundial apresenta aracnofobia em nível clínico. Mas esse número não conta a história completa. Porque existe uma diferença entre não gostar e entrar em estado de pânico. E quando você observa o comportamento humano, fica claro que o medo de aranhas está presente em uma escala muito maior. Mesmo pessoas que não são fóbicas evitam contato, evitam proximidade, evitam olhar por muito tempo. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque o cérebro humano tem uma sensibilidade desproporcional a padrões que lembram aranhas. 8 patas, movimento irregular, silhueta específica. Esses elementos ativam regiões profundas do cérebro. E o mais importante, isso acontece extremamente rápido, muito mais rápido do que o pensamento consciente. Agora vem a parte mais importante. Esse medo não é aprendido da forma que você imagina. Sim, experiências negativas podem reforçar. Mas a base já existe antes. Pesquisas com bebês mostram que, mesmo sem exposição prévia, eles demonstram maior atenção e resposta fisiológica a imagens de aranhas e cobras. Ou seja, o cérebro humano já nasce preparado para reagir. Isso muda completamente a perspectiva. Porque significa que a aracnofobia não é apenas um problema psicológico. Ela é uma herança evolutiva. Durante milhões de anos, nossos ancestrais viveram em ambientes onde pequenos animais venenosos representavam um risco real. Não era sobre tamanho, era sobre consequência, uma picada, um erro. E o resultado poderia ser fatal. Nesse cenário, os indivíduos que reagiam rápido sobreviveram. Os que demoravam para entender o perigo não deixaram descendentes. Esse processo moldou o cérebro humano. Criou atalhos, criou respostas automáticas. Criou um sistema de detecção que prioriza a velocidade acima de precisão. E esse é o problema. Porque hoje, a maioria das aranhas não representa ameaça real para humanos. Mas o cérebro não foi atualizado. Ele continua operando com base em um mundo que já não existe. E quando ele identifica um padrão antigo, ele ativa uma resposta completa, sem consultar a lógica, sem pedir permissão. Agora vamos entender o que acontece dentro do cérebro. Quando você vê uma aranha, a informação visual segue 2 caminhos. O primeiro é o caminho lento. Ele passa pelo córtex visual, analisa detalhes, identifica o objeto, determina se é realmente uma ameaça. Mas existe um segundo caminho, muito mais rápido, muito mais primitivo. A informação vai diretamente para a amígdala, a região responsável por processar medo. Esse caminho ignora detalhes, ignora contexto, ignora lógica. Ele só faz uma pergunta: isso parece perigoso? Se a resposta for sim, o corpo inteiro entra em estado de alerta. E isso acontece em frações de segundo. Antes de você ter tempo de pensar. Antes de você ter tempo de reagir racionalmente.
O resultado é uma cascata fisiológica: adrenalina, cortisol, aumento da frequência cardíaca, contração muscular, foco extremo e uma sensação clara: perigo imediato, mesmo que não exista perigo real. Agora vem o detalhe mais perturbador. O cérebro racional até tenta intervir. Ele tenta explicar, tenta acalmar, tenta dizer que não há risco, mas a amígdala não escuta. Ela não debate, ela não negocia, ela executa. E o corpo obedece. Isso cria um conflito interno. Você sabe que não deveria ter medo, mas você sente como se sua vida estivesse em risco. E essa contradição é exatamente o que define uma fobia. Não é o medo em si, é a incapacidade de controlá-lo. Agora vamos falar sobre comportamento. Porque a aracnofobia não se limita ao momento do contato. Ela se estende para o dia a dia. Pessoas evitam ambientes, mudam rotinas, criam estratégias de prevenção, verificam cantos, observam paredes, evitam lugares escuros, dormem com luz acesa. Tudo isso para reduzir a possibilidade de encontro, mesmo que essa possibilidade seja mínima. Isso é hipervigilância, e ela consome energia mental, constante, silenciosa, invisível para quem está de fora, mas extremamente real para quem vive isso. Agora imagine viver assim todos os dias, sempre atento, sempre preparado, sempre esperando. Esse é o impacto real da aracnofobia. E isso nos leva aos casos clínicos. Porque quando você observa pessoas reais, o padrão se repete. Uma experiência isolada pode desencadear anos de comportamento evitativo. Não precisa ser um evento extremo. Às vezes é apenas um encontro inesperado, em um momento vulnerável, e isso é suficiente para marcar o cérebro. A partir daí, o sistema começa a generalizar. Qualquer ambiente semelhante ativa o alerta. Qualquer movimento parecido chama a atenção. E o medo deixa de ser específico, ele se torna difuso, presente, constante. Outro ponto importante é a persistência. Mesmo depois que a ameaça desaparece, o cérebro continua processando. Pesadelos, imagens mentais, reações físicas, tudo isso pode continuar por dias ou semanas. Isso acontece porque o cérebro tenta resolver o evento. Ele tenta entender. Mas como não encontra uma solução lógica, ele continua ativando o sistema. Repetidamente. Agora vamos aprofundar nos tipos de aracnofobia. Porque nem todos os casos são iguais. Existe o tipo visual, onde apenas ver uma aranha já dispara a reação. Imagens, vídeos, até desenhos. Tudo ativa o sistema. Existe o tipo tátil, onde o maior medo é o contato. A ideia de que algo pode tocar o corpo, subir pela pele. Isso gera uma resposta ainda mais intensa. Existe o tipo de hipervigilância, onde o medo não depende de estímulo direto. A pessoa vive em constante estado de alerta, procurando, analisando, antecipando. E existe o tipo aprendido, onde o comportamento dos pais influencia diretamente. Crianças observam reações, interpretam como ameaça e internalizam o padrão, sem nunca terem tido uma experiência direta. Isso mostra que a aracnofobia não é simples. Ela é um sistema complexo, com múltiplas origens, múltiplas manifestações e múltiplos níveis de intensidade. Agora vamos para o ponto final. A conclusão. A aracnofobia não é fraqueza, não é exagero, não é falta de controle. Ela é o resultado de um sistema que funcionou perfeitamente por milhões de anos, mas que hoje está fora de contexto. O cérebro humano foi projetado para sobreviver, não para ser confortável. E quando ele identifica um padrão antigo, ele faz o que sempre fez: protege. Mesmo que essa proteção não seja necessária, mesmo que ela atrapalhe, mesmo que ela limite. Porque para o cérebro é melhor reagir demais do que reagir tarde. E isso nos leva à última ideia. O medo não precisa ser lógico para ser real. Ele só precisa ser ativado. E quando ele ativa, ele domina. Silenciosamente, rapidamente, completamente. Esse foi o Arquivo Obscuro. Se você assistiu até aqui, sem desviar o olhar, sem sentir desconforto, você está fora da média. Mas se em algum momento você sentiu tensão, olhou ao redor ou imaginou algo rastejando perto de você, então você já entendeu. O sistema ainda está ativo. E ele sempre estará. Porque ele não foi feito para desaparecer. Foi feito para sobreviver.